O trem é de longe o principal meio de transporte na Europa, e isso não é à toa, absolutamente toda cidade na Europa, por menor que seja, tem uma estação de trem. Quando a gente viaja para a Europa, geralmente o roteiro inclui várias cidades. Às vezes a gente até fica baseado em uma única cidade, mas a ideia de conhecer a região é sempre tentadora. E é aí que sempre surge uma dúvida: alugar um carro, viajar de trem ou até avião se a distância for mais longa. Então nesse vídeo do Vai pra Europa nós falaremos das vantagens de viajar de trem. Por isso já siga o canal Vai pra Europa, fique com a gente nesse vídeo e vamos nessa! Respondendo à pergunta trem, carro ou avião, quase sempre a vantagem será do trem. E mesmo quando o trem não for a vantagem absoluta, ainda assim ele será uma ótima opção. Porém, antes de se jogar em uma viagem de trem pela Europa, é legal entender como os trens funcionam por lá. Como já dissemos, praticamente toda cidade ou vilarejo na Europa tem uma estação de trem. São aproximadamente 250 mil quilômetros de rodovias ligando mais de 20 países e se dividem em 4 categorias: os trens de alta velocidade, que viajam a quase 300 km por hora e percorrem longas distâncias em pouco tempo; os trens regionais, que viajam mais devagar e são bem mais baratos; os trens regionais fazem mais paradas e são ideais para explorar distâncias curtas, o entorno da cidade onde você está baseado; os trens noturnos, que têm grandes vantagens, mas também alguns poréns, vamos falar sobre eles mais adiante nesse vídeo; e os trens panorâmicos, que são praticamente uma exclusividade da Suíça. Eles não percorrem longas distâncias, até porque eles estão na Suíça. Este país pode ter inúmeras qualidades, mas tamanho não é uma delas. A Suíça é um país bem pequeno, então trens de alta velocidade para viajar pela Suíça nem faz muito sentido. Já trens panorâmicos que viajam mais devagar fazem todo o sentido. As paisagens da Suíça estão entre as paisagens mais bonitas nesse mundo. Enfim, vamos falar das vantagens do trem. Um engano comum é pensar que o avião é mais rápido, e de fato ele é. A vantagem aqui é que as estações de trem ficam no meio das cidades, enquanto os aeroportos ficam geralmente bem afastados. Pegando como exemplo uma viagem de Paris a Amsterdã, que dura 1 hora de avião e cerca de 2 horas e 50 minutos de trem. Se considerarmos o tempo necessário para o deslocamento até o aeroporto, chegar com antecedência para fazer check-in, acessar a área de embarque, mais o tempo do voo, na chegada guardar a bagagem na esteira, se deslocar do aeroporto até a cidade, as 2 horas e 50 de trem se tornaram uma viagem muito mais rápida do que de avião. Para quem defende que as passagens de trem são caras, saiba que a dinâmica de preço dos trens de alta velocidade são semelhantes à dinâmica de preço dos voos. Ou seja, ninguém sabe explicar exatamente. O que sabemos é que comprando com antecedência conseguimos preços melhores. É claro, se o seu itinerário for meio maluco, inclui Roma, Dublin e Varsóvia, o avião torna-se o único meio de transporte viável, mas o que geralmente se faz é viajar para um destino e explorar aquela região. Viajar de carro versus viajar de trem. Essa é uma decisão difícil. Financeiramente, o trem é mais econômico, porém o carro te dá liberdade para fazer paradas. Esta é uma questão pessoal sua, mas eu diria que o ponto aqui é a cidade onde você está baseado. Se você está numa grande cidade da Europa, alugar carro pode ser uma furada. O transporte público nessas grandes cidades é super eficiente, você não precisa se preocupar com o trânsito de uma cidade que você não conhece, lugar para estacionar e etc. Agora, se você estiver em uma cidade menor, mais tranquila, nesse caso as duas alternativas são equivalentes. Se optar pelo trem, neste caso você vai utilizar os trens regionais. O valor das passagens desse tipo de trem é baixo e bem flexível. Por exemplo, imagine um trecho que tenha trens de meia e meia hora. Você compra o trecho e usa o trem no horário que quiser. Se você perder o trem, tranquilo, você toma um cafezinho e pega o próximo trem daqui a meia hora. No retorno, se você quiser dar uma esticada e ficar mais um pouco ou até voltar antes, a regra é a mesma. Por fim, os trens noturnos. Essa é a opção de trem na Europa que liga as principais cidades em distâncias maiores. Não necessariamente em alta velocidade, a ideia é que a viagem dure a noite toda. E essa é uma solução genial em alguns roteiros. Para percorrer distâncias mais longas, você usa à noite enquanto você dorme.
Muitas vezes a viagem meio que sai de graça, já que você não paga hotel naquela noite. Mas como dissemos no início desse vídeo, embora geniais, os trens noturnos têm seus poréns. Você terá que sair do seu hotel ao meio-dia, vai passar o dia fazendo turismo e à noite não terá mais um quarto de hotel para tomar um banho, por exemplo. Quando chegar no seu destino pela manhã, a sua diária de hotel só inicia às 2 da tarde. A dica de ouro aqui do Vai Pra Europa é, já que você não está gastando com hotel, invista em uma cabine mais exclusiva e garanta uma noite de sono realmente. As cabines são meio claustrofóbicas e entre as opções há cabines femininas com 6 camas, 4 camas ou 2 camas. Dormir em uma cabine apertada com 3 ou 4 desconhecidos roncando a noite toda pode não ser uma boa experiência. Independente do trem que você use, noturno, panorâmico, regional ou de alta velocidade, todos eles têm uma coisa em comum: você tem que se virar com a sua bagagem. E a segunda dica de ouro aqui não é nem sobre viajar de trem, é sobre viajar. Viaje leve. Quando a gente viaja, a gente sempre acaba levando muito mais do que precisa, e tudo que a gente leva, a gente tem que carregar. Se eventualmente a gente precisar de mais do que levou, mais vale gastar 20 ou 30 euros em lavanderia no meio da viagem do que carregar 20 ou 30 quilos de mala nas costas. Além de que, durante a viagem, a gente vai comprando coisas e os quilos se multiplicam. Fica a dica. Por fim, você pode não fazer a sua viagem toda de trem, mas reserve pelo menos um trecho da viagem e tenha essa experiência. Nada é tão autêntico na Europa. O trem é o meio de transporte dos locais, a Europa investiu muito nisso e o sistema funciona absurdamente bem. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe aquela curtida, siga o canal Vai Pra Europa e ative o sininho. Se você gostou das nossas dicas, deixe seu comentário e se você pensa em alugar um carro, confira o nosso vídeo sobre as 5 estradas mais incríveis para se dirigir na Europa. A verdade é que de trem, de carro, de avião, não importa. O importante é descobrir, conhecer, viajar. E aí, vão pra Europa?